pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Leide Explica. E hoje daremos continuidade à nossa aula de Direito Empresarial. Logo, essa aula é voltada principalmente aos gloriosos alunos do 7º semestre do curso de Direito do ISCA Faculdades. Mas isso não impede que outros que também tiverem interesse no assunto assistam. Afinal, o objetivo desse canal é tornar o conhecimento democrático, compartilhar as aulas e o material que é dado também. Vamos lá então para os nossos slides. Na última aula, tratamos sobre o contrato de compra e venda mercantil, que nada mais é que o contrato de compra e venda celebrado entre empresários. Nesse contrato, temos a figura do empresário nos dois polos da relação jurídica, como vendedor e como comprador. Quando me refiro a empresário, eu me refiro ao conceito técnico, ao conceito legal, que se encontra previsto no artigo 966 do Código Civil. Logo, é muito importante a leitura desse dispositivo, porque ele traz os requisitos essenciais para a caracterização da figura do empresário. E dando continuidade então à nossa aula, na última aula tratamos sobre o contrato de compra e venda mercantil, uma das espécies de contratos mercantis ou empresariais. É importante, antes de darmos os próximos passos e estudarmos as outras espécies, falarmos de uma classificação trazida pela doutrina. A doutrina classifica os contratos mercantis em 3 espécies, 3 tipos, e cada espécie, cada modalidade pode ser enquadrada em um desses tipos. E conforme formos estudando, nós vamos fazendo o devido enquadramento. Antes de seguirmos adiante, é importante destacar que o empresário, no exercício da sua atividade negocial, na complexidade das relações, ele não celebra somente contratos mercantis. Ele pode celebrar contratos de natureza civil, quando ele contrata com particulares, com não profissionais. Ele pode celebrar contratos de natureza consumerista, quando ele se coloca na posição de fornecedor ou de consumidor, aplicando-se, portanto, CDC. Ele pode praticar contratos trabalhistas, quando ele contrata pessoal, contratos de natureza administrativa, quando ele contrata com o poder público. Enfim, há uma gama enorme de contratos possíveis, mas o objeto da nossa disciplina são os contratos mercantis. Os contratos mercantis, eles se submetem às regras do Código Civil. Isso porque as disposições que tratavam sobre isso no Código Comercial foram revogadas pelo Código Civil de 2002. Ok? Feitas essas considerações, vamos à classificação. Então, temos os contratos mercantis de intercâmbio, os contratos de sociedade e os contratos de colaboração, sendo que os de colaboração se dividem em por aproximação ou por intermediação. Para começar, até vou fazer uma inversão aqui do nosso material para ficar mais didático. Vamos começar tratando sobre os contratos de sociedade. Sempre é importante mantermos a nossa atenção também na nomenclatura, porque ela já nos indica o conceito da coisa, né? Vamos lá, contratos de sociedade. Contratos de sociedade são aqueles contratos firmados entre empresários, lembre-se, estamos tratando de contratos mercantis ou empresariais. Nesse contrato, nós temos uma composição de interesses comuns, ou seja, no nosso exemplo aqui, o A e o B reuniram esforços para o desenvolvimento de uma atividade mercantil comum, única. A e B se unem para correrem o risco da atividade juntos e desenvolverem uma atividade única. Logo, eles formam uma sociedade entre si. Essa sociedade pode celebrar outros contratos com terceiros, por exemplo, um contrato de compra e venda mercantil, que se enquadra como um contrato de intermediação, como veremos adiante. Então, esse é o conceito de um contrato de sociedade. Reunião de esforços e composição de interesses comuns, ambos querem a mesma coisa. Na sequência, temos os contratos de intercâmbio. Quando eu falo intercâmbio, eu me refiro à troca, não é? Intercâmbio não é isso? Troca de algo? Bem, no contrato de intercâmbio, diferente do contrato de sociedade, eu não tenho interesses em comum. Eu tenho ao contrário, eu tenho interesses contrapostos. A, empresário quer uma coisa e B, empresário, sempre no sentido técnico da palavra, quer outra. Então aqui, por exemplo, no contrato de compra e venda, o A, como vendedor, quer vender algo e o B, como comprador, quer comprar algo. Então aqui eu tenho interesses contrapostos para a troca de bens, serviços ou direitos. Esses são os elementos essenciais do contrato de intercâmbio. Os contratos de intercâmbio,
Em regra, são contratos que eles se resolvem naquele ato, eles não têm uma duração no tempo, eles são em regra instantâneos ali, né? A parte já compra, a outra já vende e a relação entre elas acaba naquele momento. Diferente dos contratos de sociedade, os contratos de sociedade eles são feitos para durar, né? As partes se unem ali para interesses comuns, para desenvolver uma atividade mercantil comum, então elas têm uma tendência de ficarem juntas e manterem aquele contato por um contrato por um bom tempo. Na sequência, também temos os contratos de colaboração, que assim como os contratos de sociedade, também são feitos para durar, não se esgotam ali instantaneamente. Os contratos de colaboração, eles têm uma natureza híbrida, eles são um mix. São duas empresas ali, duas titularidades distintas. Quando eu falo empresas, o termo empresa não é muito técnico, é atécnico, é melhor falar empresário, mas é só para compreensão. Eu tenho dois sujeitos que se unem, né, sujeitos empresariais, né, empresários, que se unem para um intercâmbio também. Então, nós vamos verificar aí com mais detalhe o que se trata isso. Nos contratos de colaboração, então temos esses contratos de colaboração, dois empresários se unem para colaborarem um com o outro e dessa forma aí potencializarem o seu negócio. Eles não deixam a sua autonomia de lado, cada um tem a sua parcela, cada um desenvolve uma coisa, diferente do contrato de sociedade, mas eles se unem para fazer negócios e para poder aí potencializar o seu negócio. Logo, nós temos os contratos de colaboração empresarial por aproximação ou por intermediação. Quando eu falo por aproximação, eu estou falando de empresários que se aproximam, mas que não há uma relação ali de intermediação entre eles. Ou seja, o colaborador, ele não é intermediário, ele não adquire bens, produtos, serviços para revender. A função dele é ajudar o outro empresário aproximando ali possíveis interessados, angariando possíveis interessados para o negócio do primeiro. É o caso do comitente, né, do contrato de comissão e do contrato de representação comercial. Vejam, no contrato de representação comercial, o representante comercial tem a sua parcela ali e aquele que fornece o produto, que é o que fabrica o produto, por exemplo, ele tem a sua outra parcela de atividades. As atividades econômicas são distintas, mas eles se aproximam para potencializar aquele negócio. Então, é esse o conceito da colaboração por aproximação. Já na intermediação, eu já tenho um passo a mais, se eu posso dizer assim. O colaborador ele celebra com o fornecedor um contrato de compra e venda, ele adquire bens, produtos ou serviços para revender. Então vejam, a atividade econômica de cada um fica preservada, é diferente, é autônoma, mas eles unem forças, tá? Então, o concessionário, por exemplo, e o franqueado são colaboradores por intermediação. Temos a aquisição do produto, né? E a outra parte se beneficia porque vai ter o seu negócio potencializado. É uma união de esforços também, assim como no contrato de sociedade, mas o que eu distinguiria aí no contrato de colaboração é que é somente uma colaboração, como a própria nomenclatura já indica, e não uma sociedade. Eles não praticam o mesmo negócio juntos. Cada um tem a sua autonomia negocial, mas um ajuda, colabora com o outro. Decidem se unir justamente para isso, tá? Para colaborar com o outro. Encerramos por aqui. Em breve daremos continuidade ao estudo das demais espécies de contratos mercantis. Foram apenas algumas considerações preliminares necessárias aí para que vocês possam se situar dentro das doutrinas. E espero que todos estejam bem, que todos estejam estudando. Nos vemos em breve. Até mais. Um forte abraço.